Glória a Deus. Meu Deus, tá bom. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais um dia na presença do nosso Deus maravilhoso, nosso Deus e Pai, que é fiel. Os irmãos estão começando a chegar aí. Bem-vindos em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito todo aquele que vem em nome do Senhor. Tá? Vamos nos preparando aí para a gente fazer uma leitura bíblica e abordarmos o tema da leitura, né, pertinente com esse dia de hoje, que é a sexta-feira da paixão de Cristo, sexta-feira santa, tá certo? A gente vai ler, vou adiantar logo aqui, o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16 ao 21, tá bom? 16 ao 21, quero que enxergue melhor sem óculos. Tá bom, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma pequena oração antes agora, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor, mais uma vez, diante da Tua maravilhosa, santíssima e poderosa presença, em nome do Senhor. Entregamos, ó Deus, a nossa vida nas Tuas mãos. Já agradecemos a Ti, meu Pai, neste dia, nesse momento, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Tua palavra nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, Senhor, nós te agradecemos por toda a tua bondade para conosco, em Jesus Cristo, todos os livramentos, pela vida, pela saúde, pela casa, pela família, por tua graça, Senhor, sobre nós, pelo teu chamado, pela salvação que nos está proposta em Jesus Cristo, por o Senhor nos haver incluído nos teus planos de salvação. Aqui estamos, ó Deus, agradecidos por esse dia, por esse momento, e pedindo ao Senhor que venha abrir o entendimento de cada um dos teus, meu Pai, que ouve nessa hora, que faz parte juntamente conosco aqui, participa desta oração e que está desejoso de ouvir a tua palavra e que tem sede de Deus. Que o Senhor abra o entendimento e conceda entendimento e clareza daquilo que iremos ler. Esta palavra que é uma palavra de salvação, mas é uma palavra de alerta também, Senhor, pois a tua salvação, ela é responsável. A tua graça não é uma graça irresponsável, mas a tua graça é responsável. Então, Senhor, no nome santo de Jesus, queira nos abençoar neste momento em que, como eu tenho sempre dito, e é um fato, ainda que nós estamos separados fisicamente, longe, distantes uns dos outros, mas no Espírito nós estamos unidos no Senhor e com o Senhor e uns com os outros também, em nome de Jesus. Nos abençoa, meu Deus, nesse momento. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Toda a glória ao nosso Deus e Pai. Toda a glória ao nome de nosso Senhor Jesus, né? Hoje o que se comemora a sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, né? É uma data bem conhecida mundialmente, comemorada mundialmente, né? E que muitas vezes é sinônimo de reunir família e comer muito azeite, né? Comer muito azeite, comer vatapá, comer caruru, comer essas comidas assim que são verdadeiramente uma delícia, né? Muito boas, né? E aquela coisa de comer o peixe, coisa e tal, né? Mas, biblicamente, não há nenhuma restrição quanto a comer carne vermelha ou peixe ou o que você quiser comer nesse dia. A única restrição bíblica quanto à nossa alimentação é que nós não devemos comer sangue, né? A Bíblia, a palavra de Deus, nos proíbe de nós comermos sangue. O Senhor diz que o sangue, qualquer sangue, deverá ser derramado por terra, né? Então, ele tem que ser derramado em terra, ele não é para ser ingerido, né? Porque o sangue é vida, Deus não quer que nós venhamos a ingerir sangue. É uma proibição de comermos sangue, né?
e comermos animais que não sangraram para morrer, animais sufocados, tá? Então a única proibição é essa. Você pode comer feijão, arroz, carne, carneiro, bode, javali, o que você quiser comer, tá? Você é livre, Deus nos deu liberdade para isso, né? Por uma questão de costume, as pessoas, não come carne vermelha na sexta-feira santa. Eu era criança e eu perguntava, vem cá, por que a carne vermelha você não pode comer na sexta-feira santa e em qualquer outro dia você pode comer, né? Eu era criança e os adultos me diziam, não, porque é a carne de Cristo. Eu digo, o boi é carne de Cristo, como é que é isso, né? E as pessoas ficam tanto sem resposta, porque não há resposta para isso, né? Como que a carne de um animal simbolizará, se é que se pode assim dizer, a carne de Cristo num dia e no outro volta a ser boi comum, normal, né? Uma coisa que se a gente botar a cabeça para funcionar não tem lógica, né? O único elemento biblicamente que representa o corpo de Cristo é o pão, né? É o pão. Quando Jesus participa ali na ceia, na última ceia dele com os discípulos, né? Prestes a sua crucificação, no dia que ele foi preso, na sexta-feira, né? Na quinta-feira ele foi preso. O que acontece? Ele pega o pão e diz, isto aqui é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim, né? E o cálice da mesma forma. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então não há nenhuma ligação entre qualquer tipo de carne, seja de peixe, seja de ave, seja de qualquer outro animal, que se represente biblicamente o corpo de Cristo. Pelo contrário, é uma palavra de condenação quando nós comparamos a carne de animais a algo sagrado, algo que é do nosso próprio Deus, né? Então, assim, a gente sabe de toda uma tradição, mas a Bíblia diz que nós nos apresentaremos perante o Senhor e seremos julgados pela palavra do Senhor, não por tradições, não pelo que as pessoas dizem, não pelo que alguém está dizendo ou está ensinando, mas pela palavra pregada. É o que Jesus Cristo disse, né? Eu não vou julgar vocês, mas a palavra que eu tenho pregado, essa vos julgará, né? A palavra pregada, ou seja, o critério do julgamento vai ser aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, tá? Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento ele não abole o Novo Testamento e nem o Novo abole o Antigo Testamento. Então o que acontece? Nós, servos de Cristo Jesus, entendemos que nesse dia a gente pode comer qualquer coisa que quisermos, sem nenhum problema de consciência, tá bom? Mas vamos ver aqui, né, o objetivo maior. A gente sabe que Jesus veio e ele deu a sua vida por nós, e ele não foi só o fato de dar a vida por nós, né? Ele passou por toda uma humilhação, por todo um sofrimento. Ele foi açoitado, né, barbaramente por 2 vezes, né? Foi-lhe colocado coroa de espinho, ele tomou paulada na cabeça, ele tomou socos, ele tomou chutes, ele foi cuspido, né? Foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, ele foi escarnecido, tiraram as suas roupas, né? Lhe cobriram com manto púrpura e lhe deram um caniço e escarneceram, zombaram dele, e depois ele foi crucificado, né? Passou por aquele terrível espetáculo, né? De ser humilhado e escarnecido e açoitado e maltratado e entregue na mão dos pecadores, e aquele todo o trajeto ali até o Monte Calvário, né? Onde ele foi realmente, onde ele foi crucificado, tá certo? Então ele passa por tudo aquilo ali, ele foi crucificado logo de manhã, né? As coisas aconteciam rápidas, né? Foi coisa de 10, 11 da manhã, a coisa era rápida, os julgamentos eram depressa, né? Não se demorava muito o julgamento, o objetivo era a crucificação. Os judeus pediram a crucificação, né? Não é porque o judeu é miserável, não, é porque a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Então, se os judeus não quisessem ou não pedissem a própria crucificação de Cristo, como nós seríamos salvos, né? Para que fôssemos salvos, para que sejamos salvos, foi preciso Cristo dar a sua vida por nós. Então, era necessário
E ele já dizia desde o princípio, e as escrituras falavam isso a respeito dele, que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, que ele seria crucificado, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E assim aconteceu. Tá? Então, o que acontece? Nós, às vezes, nos apegamos muito àquela coisa, poxa, Jesus sofreu. Tal. Jesus sofreu realmente, e ele veio para isso, né? Jesus não sofreu só pela maldade humana, Jesus veio para que a justiça de Deus, né, o padrão requerido de justiça de Deus se cumprisse nele, para que nós, os que cremos nele, sejamos salvos. Por quê? Porque homem nenhum tem condição de cumprir os padrões de justiça requeridos por Deus. Nós somos imperfeitos, Deus é perfeito. Como nós teríamos justiça perfeita para um Deus perfeito, sendo nós todos imperfeitos? Tudo em nós é imperfeito. Nós somos completamente imperfeitos. Então, como Deus, o Deus que é o Rei da Glória, né, se agradaria de algo que uma pessoa completamente imperfeita possa fazer para lhe apresentar, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é a nossa propiciação perante o Senhor, ou seja, nós só somos aceitos diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo, né? Deus nos ama, mas ele é um Deus santo, e um Deus que é santo, santo, santo eternamente. Como ele vai ter ligação, comunhão direta com alguém que não é santo, que é pecador, que é impuro, que é morto em si mesmo? Não tem condições. Então, sabendo disso, ele envia Jesus para derramar o seu sangue, para cumprir a justiça, derramar o seu sangue e nos lavar no poder do seu sangue, para que, em lavados pelo sangue de Jesus, através da fé e do sacrifício de Cristo, nós sejamos justificados diante de Deus, temos paz com Deus e temos o livre acesso ao nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que agora nos há um livre acesso, né? O véu do templo foi rasgado, o livre acesso nós temos ao trono da graça de Deus, ao trono da glória de Deus, nós temos acesso pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que foi feito para nós um novo e vivo caminho. Há um caminho vivo até Deus, esse caminho é o sangue de Jesus. Por isso Deus ele nos recebe, por isso Deus ele nos ouve, por isso ele derrama das suas misericórdias sobre nós, por isso ele se compadece de nós, por isso ele atende às nossas súplicas, por isso ele opera essa obra tão maravilhosa, por isso ele nos recebe por causa da justiça que Cristo cumpriu, não por justiça nossa. Nenhum homem tem justiça para dizer, eu agrado a Deus com as minhas obras de justiça. Nenhum homem tem, né? Infelizmente há pessoas que pensam que têm, né? E que agradam a Deus pelas suas obras. Meus amados, a Bíblia diz, Jesus é a propiciação no sangue. Jesus é quem nos faz sermos aceitáveis a Deus por causa do sangue dele, justo, derramado por nós, completamente pecadores e injustos. Então, vamos ver aqui o que é que o nosso Deus ele nos fala através da sua palavra. O próprio Jesus, ele disse, né? Se você puder abrir a sua Bíblia, João capítulo 3, versículos 16 a 21, bem conhecido isso, né? No meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor, né? Porque a igreja de Cristo, ela prega a palavra de Cristo, né? A igreja do Senhor Jesus, ela não prega dinheiro, ela não prega fama, ela não prega riqueza, ela prega salvação, ela prega arrependimento, ela prega santificação, ela prega separação, obediência a Deus, fé, serviço e amor. É isso que a igreja de Cristo ela prega, né? Não prega dinheiro. Cristo nunca pregou dinheiro. Jesus nunca deu ênfase a dinheiro, tá certo? Nem prometeu crescimento, riqueza, fama, prosperidade. Não, ele disse, olha, no mundo tereis aflições. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. Né? Sereis odiados de todos por causa do meu nome, né? Ele não disse, você vai enriquecer, você vai prosperar, você tem que dar muito para receber muito, é nada, conversa fiada, tá certo? Então a igreja de Cristo, ela prega a palavra do Senhor, ela prega a palavra do Deus vivo. A própria Escritura diz que o enviado de Deus fala as palavras dele, ou seja, as palavras de Deus, né? Não as suas próprias palavras, tá certo? Então vamos lá, João capítulo 3, versículo 16 em diante. Diz assim, porque Deus
amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então vejam bem, Deus ele envia, Deus ele ama ao mundo, Deus ele ama ao homem que ele criou de tal forma, de tal maneira, né, que ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, não pereça eternamente, mas seja salvo. Essa é a vontade de Deus, né? Que todo aquele que crê no Filho unigênito de Deus não pereça eternamente, mas tenha vida eterna. Tamanho o amor de Deus, tamanho a vontade de salvação, a bondade de Deus para nos salvar. Tá? Então vejam bem, ele disse, Deus ele enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus ele veio ao mundo para que nós, pecadores, sejamos salvos por ele. Tá? A doença pode te matar, um acidente pode tirar sua vida, uma violência pode tirar sua vida, enfim. Mas não pode te fazer perecer eternamente. Esse poder está na mão do Senhor. Nem pode te dar a vida eterna, esse poder está na mão do Senhor. Então vejam só que ele diz que ele envia o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra de salvação está aí todos os dias. O Espírito do Senhor está aí todos os dias, falando na vida de muita gente, na mente, no coração de muitas pessoas. Vejam que interessante o que diz aqui no versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja que Deus ama o homem, Deus ele envia Jesus para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também vejam o fato de que aquele que não crê nele, ele já tá julgado, né? E o julgamento é o quê? O julgamento é que não creram no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mesmo o Senhor Deus enviando a Cristo Jesus para nos salvar mediante a fé, né? Muitos e muitos e muitos homens, muitas e muitas pessoas, elas não vão dar o devido crédito a essa atitude, essa obra de salvação de Deus para conosco. Por quê? Porque as suas obras são más, né? Eles amam mais as trevas do que a luz. Mesmo diante de uma palavra de salvação, eles preferem viver do jeito que querem viver, de modo desagradável a Deus, né? E o final de tudo isso é perder a vida eterna, tá? Então, vejam só, a Bíblia acrescenta, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Muitas pessoas dizem, eu amo a Deus, eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu e tal. Beleza, mas as ações não provam isso, tá? O apóstolo Tiago ele diz que a fé sem obras é morta, né? Ela não adianta para nada, ela não serve para salvar, ela é inútil, né? Ela é morta em si mesma, tá? Então, o que adianta eu dizer que tenho fé se eu não tenho obras? Se na minha vida não são evidenciadas essas obras de fé? Se na minha vida não houver de fato uma fé viva que confessa a Deus e que me leva a buscar a Deus, tá? Então, Jesus ele passou pelo que passou para trazer salvação para nós. Essa salvação ela já está aí para todo mundo, para quem quiser.
Ele diz: quem quiser, quem tem sede, venha a mim e beba. E de graça eu darei da água da vida. Quem tem sede, venha e beba. Quem tem sede, venha e beba. E eu vou dar de graça da água da vida. Irmãos, vê quão grande é o amor do Senhor por nós. Veja quão grande é o amor do Senhor por nós. Né? A ponto de dar o seu único filho para que nós tenhamos vida eterna. Vê quão grande amor o Senhor tem por nós. A Bíblia diz: Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus poderia simplesmente julgar todo mundo. Não, todos pecaram, vou condenar todos eles. Mas Ele não fez isso. Ele, pelo seu amor, ele entrega, ele envia o seu Filho para passar por tudo que o Senhor Jesus passou. Se você tiver tempo para ler a respeito de como é a morte através da crucificação, você vai ver o que Jesus passou, além de todo o espancamento e humilhação. Tá? Então veja quão grande amor, né, o Senhor ele demonstrou por nós, em atitude, né? Em atitude. Da mesma forma nós devemos amar a Deus, da mesma forma nós devemos amar ao Senhor, da mesma forma nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer: poxa, eu preciso de salvação. Se eu morrer agora, para onde eu vou? Né? Se eu dormir agora para a eternidade, para onde eu vou? O que eu tenho preparado? Para quem será? Né? Jesus disse: se nessa noite te pedirem a tua alma, se nesta noite te pedirem a tua alma, o que você tem preparado, o que você plantou, o que você fez, para quem será? Né? Então vejam só, Deus, para nos livrar da condenação, da ira futura, da ira vindoura, do momento em que realmente Ele vai levar para o seu reino os seus, fazê-los entrar no reino que está preparado desde a fundação do mundo, os seus, mas também lançar no lago de fogo, né, que arde com enxofre, cuja fumaça do seu fogo sobe pelos séculos dos séculos, um lugar que foi preparado para o diabo e os seus anjos, né, e que serão lançados ali juntamente com a besta e o falso profeta, e também todo aquele cujo nome não for encontrado escrito no livro da vida do Cordeiro. O Senhor, Ele está preparando, Ele já preparou, Ele já entregou essa salvação para nós. Basta o quê? Que nós possamos tomar consciência e dizer: meu Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Se eu dormir essa noite, se eu morrer essa noite, eu sei que eu não tenho salvação, né? Eu sei que eu não tenho salvação, então eu preciso da Tua salvação, preciso entregar minha vida a Ti, preciso, Senhor, me arrepender e preciso crer no Evangelho. Então, amados, ele passou por tudo que passou, Ele deixou a sua glória, Ele se despojou da sua glória, e Ele veio como um servo fiel até a morte, e morte de cruz, né? Então Ele abriu mão da sua glória, do seu reino, enfim, do seu poderio, da sua posição, né? E veio até aqui para nos salvar. Isso é a maior demonstração de amor. Deus, Ele se faz homem e vem cumprir a justiça que nós não cumprimos, e vem morrer para, com o sangue dele, nos comprar. Isso é amor, tá? Isso é amor. Então Ele passa por grande sofrimento ali, né? No momento em que o Senhor ele vai ser crucificado, Ele é crucificado, né? Ele está sendo crucificado, né? Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? Como está lá em Lucas 23, 34. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Veja que Jesus ainda pede ao Pai que perdoe aqueles que o estavam crucificando, porque Jesus sabia que eles não tinham noção do que estavam fazendo, tá certo? Depois, uma pessoa que está do seu lado, né, começa a escarnecer dele, a zombar, dizer: aí, salva os outros, que se salve também. Se é filho de Deus, que desça da cruz e nos salve também, né? E um segundo homem que estava ali crucificado também disse: olha,
nós estamos aqui pagando pelos nossos erros, mas isso daí que erro cometeu? Né? E ele diz a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz a ele o quê? Jesus diz, em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá certo? Veja, Jesus na cruz, ele pede perdão por aqueles que o estavam crucificando. Jesus garante salvação para aquele que o reconhece como Senhor. Tá certo? Depois, Jesus, ele olha para sua mãe Maria, e o apóstolo João estava ali ao lado dela, e ele diz para ela, mulher, eis aí teu filho. E ele se refere a João e diz, eis aí tua mãe. Né? Ainda na cruz, Jesus ainda fez coisas. Né? Ele fala para Maria, olha, esse daí é teu filho. E olha para João e fala, olha, ela é a tua mãe. E a partir daquele momento, João toma Maria e leva para sua casa, né? Como se fosse mãe dele. Né? Depois disso, há trevas, né? Era quase o meio-dia e o sol fica à noite, o dia escurece e fica inteiras trevas até as 3 da tarde, né? E às 3 da tarde era a hora do sacrifício da tarde, é o chamado hora nona, né? Para os judeus a primeira hora do dia era às 6 da manhã, chamada primeira hora. A hora sexta era o meio-dia, a hora nona era às 15 horas. Então era comum no templo, todo dia às 3 da tarde tinha o sacrifício da tarde, que é o horário em que Cristo ele se entrega a Deus, ele expira e ele de fato dá a sua vida por nós. É o horário em que o sacrifício se cumpre na vida do Senhor. Né? Então aquele grande espaço de tempo, por mais de 3 horas, o céu fica trevas completamente, e naquele momento, depois de muita angústia, depois de muita dor e sofrimento, ele diz o quê? Ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Que significa, Deus meu, por que me desamparastes? Né? Como está escrito lá no Salmo 22, né? Deus meu, por que me desamparastes? Né? Ele já se sente já entregue completamente. Né? A partir daí, né? Jesus ele vê que já está tudo consumado, que já tinha feito o que tinha que ser feito, que já tinha cumprido toda a justiça, já tinha cumprido todo o requerimento de Deus de justiça para a salvação do homem. E aí ele vendo que tudo estava feito, ele diz, tenho sede. Né? Alguém corre lá e vai dar um vinagre para ele beber, como se fosse um anestésico, alguma coisa. Né? E depois que ele diz, tenho sede, o que acontece? Ele diz, está consumado. Está consumado. A obra está feita. Eu vim, fiz a obra e volto para o meu Pai. Né? Está consumado. O ser humano agora pode ser salvo se crer em mim. Né? Está consumado. Era isso que ele tinha que fazer. E ele fez, está consumado. O ser humano agora pode ser salvo mediante a fé no Filho unigênito de Deus. Glória a Deus por isso. Né? Está consumado. E após dizer está consumado, o que ele fala também? Ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tá certo? E ele curva a cabeça e ele expira. Então ele entrega, ele se doa, ele é fiel até a morte, uma morte terrível, uma das piores mortes que pode haver, morte de cruz, fruto do amor de Deus para a nossa salvação. Então, meus amados, que neste dia, né, que já estamos aqui nesse horário e tal, passamos o dia inteiro, mas é um dia de reflexão, um dia de temor, um dia de adoração a Deus, né? Guarda isso no teu coração, né, que Deus te amou tanto, Deus te amou tanto e te ama tanto, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que você creia e não pereça, mas tenha vida eterna. Não fique na classe daqueles que amam mais as trevas do que a luz, por praticarem coisas más aos olhos de Deus. Tá? Então, seja daquele que crê em Jesus para a vida eterna. Não seja daquele que já está julgado. Ele diz, aquele que crê não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado. E o julgamento é este, né? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas
do que a luz. Então, ame a Jesus, ame a Deus, que deu a vida dele por nós, por mim, por você, tá certo? Creia nele, entregue a sua vida a ele e viva para lhe obedecer. Saiba que esta atitude de amor foi feita, mas haverá também um juízo, haverá também um requerimento, haverá o momento em que o Senhor irá entregar a cada um o seu galardão, a sua recompensa. Então, eu costumo dizer sempre, né, há um hino, né, chamado Manso e Suave, né, que é uma passagem nele que diz assim: ó, não desprezes mercê que está dando, tem dado a ti, dado a mim. Né? Então, não despreze esta salvação, não despreze, tá certo? Abrace essa salvação com fé, confiança em Cristo Jesus, entregue a sua vida a esse Deus que enviou o Filho dele para te salvar, o único Deus. Muita gente por aí tem um monte de deuses, né? Na Índia tem milhões as pessoas cultuam milhões de deuses, né? O único Deus que deu o Filho dele para nos salvar foi o Senhor Deus Todo-Poderoso, nenhum outro. O único Deus que tem uma palavra fiel que se cumpre de ponta a ponta é o nosso Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Então, esse Deus de amor, esse Deus de poder, Deus de salvação, mas é também um Deus que dará a justa recompensa a todos aqueles que terminam por amar mais as trevas do que a luz. Se você está em trevas, se você tem dificuldade em sair das trevas, fala com Jesus. Clama ao Senhor, invoca o nome do Senhor. Ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você quer salvação, invoque o nome do Senhor. Entenderam, queridos? Então, busca o Deus de todo poder e de glória. Entrega a tua vida ao Senhor. Creia nele e viva eternamente. Tá bom? Que a graça de Deus ela seja multiplicada na vida de vocês. Em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome do Senhor, oremos ao Senhor. Tá? E lembrando que domingo, 18 horas, se Deus permitir, né, nós estaremos mais uma vez aqui nos reunindo e falando a respeito da vinda do Senhor. Né? Estamos estudando, ministrando sobre a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola, e posteriormente a segunda epístola, que é basicamente a continuação da primeira, cujo tema central é a vinda do Senhor Jesus, tá? E os fatos que lhe precederão, tá certo? Em parte, né? A Bíblia não fala totalmente disso em 1 e 2 Tessalonicenses, há aquela passagem bíblica também do Apocalipse, a passagem bíblica em Mateus 24 e assim por diante, né? No Antigo Testamento também, Daniel também fala sobre isso, tá certo? Então, oremos ao Senhor nesse dia especial, né? Nesse dia em que Cristo deu o seu corpo por nós, derramou o seu sangue por nós, para nos salvar, nesse dia especial. Oremos ao Senhor. Curva a tua cabeça. Se desligue aqui agora da terra e se ligue no céu. Vamos unir a nossa fé aqui agora em nome de Jesus e vamos orar ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, oramos a Ti. Glorificamos o Teu nome, invocamos o Teu poder. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua glória, a Tua graça, Tua misericórdia e salvação, meu Pai. Ó Deus, Tua palavra de salvação é esta, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também, Senhor, Tua palavra diz: ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não lhe for concedido. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, meu Deus, a minha oração agora é essa, em nome de Jesus. Concede, ó Deus, que vá a Cristo neste momento, pela fé e com fé, aqueles que necessitam da Tua salvação, meu Pai.
aqueles que se afastaram, aqueles que caíram, aqueles que não te conhecem, aqueles que têm sede de ti, mas nunca tiveram o encontro contigo, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, tua palavra diz, ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não lhe for concedido. Por isso eu oro a ti, ó Deus Santo, agora em nome de Jesus, concede, Deus, que milhares e milhares e milhares possam ir a Cristo com fé, a fé que é dom de Deus, a fé que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Senhor, concede que milhares e milhares agora possam ir até Cristo nosso Senhor, crendo para a salvação, meu Pai, tomando plena consciência e convicção de fé que Jesus é o Filho do Deus vivo que deu a sua vida por nós, para nos salvar, Senhor, e que requer de nós uma vida de obediência, meu Pai, não uma vida de iniquidade, como nós lemos aqui a semana passada. O Senhor não nos chamou para a impureza, mas nos chamou para a santificação. Essa é a tua vontade para conosco, Senhor. Por isso, Deus, eu oro agora em nome de Cristo Jesus, te peço, concede que milhares e milhares e milhares e milhares, meu Deus, possam ir até Cristo Jesus, concedidos pelo Senhor, para serem salvos, meu Pai. Porque o homem não se salva, a tua palavra diz, a salvação pertence ao nosso Deus. É Deus que salva o homem. É o Espírito do Senhor quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Não é o homem que se convence, Senhor. É o teu Espírito que convence o homem. E é o Senhor que nos conduz a toda a verdade. É o Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade. Então, Senhor, eu oro em nome de Cristo. Aquele que caiu, aquele que sabe que precisa voltar e não tem força. Aquele que sabe que precisa congregar, servir, fazer a tua vontade, mas não tem feito. Não há forças em si, Senhor. Senhor, eu peço a Deus em nome de Jesus, conduze-o a Cristo, para que seja salvo, para que esteja debaixo da tua graça e do teu poder, Senhor. Eu peço a ti, meu Pai, por todo aquele que se afastou, por todo aquele que precisa de ti, por todo aquele, Pai, que de longe pensa em um dia servir ao Senhor, por aquele, Deus, que quer sair de uma vida de erro, de uma vida de pecado, por aquele que quer se levantar na fé e no poder do teu Espírito, para abrir a boca e falar do Senhor para muitos, meu Pai. Senhor, eu oro a ti em nome de Jesus, que haja salvação nesse dia, que haja salvação nesse dia, meu Pai, no meio de muitas famílias, em nome de Jesus. Também eu oro a ti, ó Deus, juntamente com todas as pessoas que estão unidos agora nessa fé, Senhor, através deste canal, deste meio de comunicação e outras tantas congregações, igrejas do Senhor que estão também intercedendo, para que, meu Deus, este mal cesse já e rapidamente. Sabemos, ó Pai, que é o Senhor quem reina e os povos devem tremer. Tua palavra diz que o Senhor está entronizado acima dos querubins. Senhor, nós rogamos a ti agora em nome de Jesus, usa de misericórdia para com a nossa cidade, para com a nossa nação, meu Pai, e faz este mal cessar. Faz aqueles que ficaram doentes serem curados em nome de Jesus. Aqueles que tiverem que partirem agora, serem levados, Senhor, usa de misericórdia e traz a tua salvação também sobre eles, porque tu és soberano, não cai uma folha seca de uma árvore sem o teu consentimento, um passarinho não pousa no chão sem o teu conhecimento. Tu és, Senhor, soberano sobre todo o universo, sobre todas as coisas. Nós te pedimos, ó Pai, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia da tua igreja, do teu povo, do povo da nossa terra, Senhor, da nossa cidade, da nossa nação, em o nome de Jesus, e das outras nações, meu Pai, que estão sendo também atingidas e afligidas através, meu Deus, desta pandemia, meu Senhor. Então, no nome santo de Jesus, eu te peço, juntamente com todos os irmãos que estão unidos agora diante aqui da tua presença, tem compaixão, exerce a tua misericórdia, manda a tua palavra de ordem, faz cessar este mal.
Em nome de Jesus Cristo, faz cessar este mal. Que tudo possa voltar e que tudo volte ao normal rapidamente, para que o teu povo, a tua igreja, Senhor, estejam reunidos, te adorando como deve fazer. Como deve fazer. Que a tua graça e a tua salvação, Senhor, entre em muitos lares, em nome de Jesus, neste dia e até a tua vinda, em nome do Senhor. Queridos, que Deus abençoe todos vocês em um nome santo e poderoso de Jesus. Que a graça do Senhor seja multiplicada na vida de cada um de vocês, em um nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, agora e sempre. Amém. Que Deus dê uma boa noite a cada um de vocês, que dê um excelente sábado e domingo para vocês, na presença de Deus, esteja em comunhão, em unidade, em amor com o Senhor. Viva cada dia da sua vida com o Senhor, na comunhão do Senhor. Que os teus pensamentos sejam ligados no Senhor em todo o tempo. Que a graça te seja multiplicada. Que a proteção de Deus seja sobre você. Que o amor de Deus seja sobre a sua vida. Que o Senhor te livre do mal. Que o anjo do Senhor se acampe ao teu redor e te livre. Deus abençoe. Graça e paz em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.